Queridos irmãos, estamos aqui para caminhar no nosso guia de estudo para a lição de número 13, última lição desta série de lições sobre o Sermão da Montanha, e esta lição trata da verdadeira identidade do cristão. E portanto eu pus um material aí com algumas perguntas e eu gostaria de comentar com você. Se você somente ouviu a nossa classe e este comentário, ou seja, este estudo, é paralelo a um roteiro que nós não só oferecemos para você, você pode encontrá-lo na descrição, mas se você teve acesso à pré-aula, seria o ideal escutar primeiro até a pré-aula para poder melhor caminhar neste guia de estudo, porque um foi feito paralelo ao outro. Para você que é professor de escola dominical, eu deixo este material como um recurso. Eu falarei do meu esboço, espelhado na lição, não é, de número 13, e talvez escolheria algum desse material para ser comentado, caso haja tempo, ou deixaria isso para que os irmãos pudessem fazer como tarefa, trazer para a próxima classe. Enfim, fica a critério de cada professor e a sua realidade em sua classe. Mas colocamos dois pontos aí neste guia de estudo. Primeiro, uma falsa identidade, segundo, a verdadeira identidade. Na parte da falsa identidade, eu propus as seguintes questões. Qual seria a real identidade espiritual? E a palavra-chave é espiritual. Daquele que falsifica sua identidade em Cristo. Deixei um versículo aí para pensar, você pode ler com a sua classe. Como você o denominaria? Queridos, a realidade espiritual daquele que falsifica é que ele não é de Cristo. Né? Nós estudamos na lição, ele usa o nome de Deus, faz sinais no nome de Deus, mas ele não é conhecido de Deus, portanto, ele não é crente, ele é pagão, ele é um ímpio, ele é alguém que não conheceu a Deus. Então, qualquer nome que denomine desta maneira, pode ser também alguém que caiu da fé e seja um apóstata, pode sim, mas no contexto da nossa lição, seria alguém que não pertence a nós, não pertence à igreja, não teve experiência de salvação. Na letra B, como reconhecer os que têm falsa identidade em Cristo? Então, seus alunos podem, é uma colocação muito boa para pensar, não é? Ok, existem pessoas que são falsas, se dizem cristãos, chamam Senhor, Senhor, e agora a grande pergunta, e essa realmente é uma pergunta importante para cada um de nós, é como reconhecer. Então, claro, na lição passada nós falamos algumas coisas sobre isso no terceiro subtópico, se alguém tiver curiosidade, foi uma lição muito abençoada, lição de número 12, terceiro subtópico falou exatamente sobre estes sinais, mas nos nossos segundo tópico nós colocamos aí pouco, mas suficiente de que eles não praticam a palavra de Deus, não vivem em santidade, eles guiam as pessoas num outro caminho, ou seja, no seu próprio caminho, é a sua visão do evangelho, portanto é um outro evangelho, falam de Jesus diferente do Jesus da Bíblia, portanto é um outro Jesus. Então qualquer colocação nesse sentido que venha da parte do aluno seria uma boa resposta. Letra C. Em sua opinião, por que tantos estão seguindo aos que têm falsa identidade? Mais uma vez, uma pergunta aberta, não é? E boa para as pessoas pensar, por que as pessoas estão indo atrás? Será falta de conhecimento doutrinário? Será que essas pessoas têm algum poder manipulador? Será que... Enfim, várias respostas podem ser aí e é uma boa pergunta para discussão na classe, se assim você entender. Letra D, o que você pode fazer para a proteção de sua vida, para nunca se tornar uma presa? Irmãos, é tonto quem pensa que nunca vai ser atingido por uma seta vinda de alguns desses falsos pregadores, falsos ensinadores. Porque se nós abrirmos a janela da alma, conhece o que a Bíblia chamou de janela da alma? São isso aqui, ó, olhos. E os nossos ouvidos para ouvir, irmãos, nós já estamos um passo, porque a palavra que sai da boca de alguém, qualquer mensagem, ela tem duas vertentes. A primeira vertente é a vertente lógica, mas a segunda vertente, ela é uma vertente de virtude. Portanto, por aí pode entrar uma seta espiritual e não é o assunto do nosso guia. Deixo isso até como uma palavra extra, não é para nós aqui, mas enfim, não podemos deixar de lado a possibilidade de sermos presos e a pergunta para a classe, para você, para mim, é como proteger. Como proteger?
leitura da palavra, comunhão com Deus, oração ao Senhor. Irmãos, vou dizer mais. O Davi, ele disse, não colocarei coisas más diante do meu olho. Aquilo que não for de Deus, que eu tenha certeza que é de Deus, não coloco. Então, este assunto nosso de ter curiosidade, irmãos, curiosidade é coisa boa humanamente falando. Mas como crente, a gente não está aqui na terra como peregrino para ser curioso, irmãos. Nós temos que ter a nossa mirada, o nosso foco em Jesus, aprender da palavra de Deus, sim, crescer naquilo que o Senhor nos permita, no conhecimento humano, não é de tudo ruim, mas cuidado com essa nossa curiosidade, mormente em coisas que são espirituais, e quando você vê qualquer coisa que caminhe fora da palavra de Deus, por favor, em nome de Jesus, vamos tirar os nossos olhos e o nosso coração nos guardar, porque por aí entram essas setas. Então, proteção é não colocar diante dos nossos olhos, é a alimentação com a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus, uma vida de oração e sensibilidade ao Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Amém? Letra E. O que pode ser feito por aqueles que já foram enganados? Uma pergunta, e agora? Irmão, muitos, infelizmente, não vão mais te ouvir. Não vão mais ouvir o pastor da igreja que ele saiu, que o amou, que está chorando por ele. Não vão ouvir pessoas da família, irmãos. Quanta gente está acabada. Frutos de setas destes falsos, destes impostores, né, da fé, que não têm uma verdadeira identidade em Cristo. No entanto, o que pode ser feito? Com certeza, orar por eles. Com certeza, aconselhar. Não é passar a mão por cima e dizer, tá tudo bem com você, não. É dizer para você, está errado, mas o Senhor pode te perdoar. É hora de voltar e aconselhá-lo. Enfim, o que mais? Você pode ouvir qualquer outra colocação dos seus alunos ou ter a sua própria colocação acerca disso. Um assunto muito delicado, mas que nós precisamos pensar, porque é tão difícil que nos faz pensar que nós devemos colocar como igreja mais esforço em guardar-nos. Amém, irmãos? Vamos à segunda parte deste guia de estudo que fala da verdadeira identidade. A pergunta A, primeiro, é uma de escolha múltipla, aí você vai escolher o que é certo, marcar, não é? O que está certo. O que acontece quando alguém crê e confessa a Jesus como seu Salvador? Ora, você já ouviu isso aí, sabe que é o caminho da salvação. Então, aí estão 6, né, tópicos. O que for verdade, você põe um xizinho. O que não for, deixa sem pôr o xizinho. Seu nome é escrito no livro da vida? Sim. Você vai ler ali no texto de Apocalipse, de Filipenses. Sim, acontece quando você crê e confessa Jesus. Seus pecados são perdoados e esquecidos por Deus? Sim, está escrito no capítulo 10. Os pecados, quando Deus perdoa, ele esquece para sempre. A gente pode lembrar, mas se Deus perdoa, não lembrará mais. Nunca mais peca. Não, você pode ler 1 João 2:1, entre outros versículos. Nós, ainda que aceitamos a Jesus, podemos sim cair em pecado, podemos sim pecar. Não é o ideal, mas acontece e aconteceu com certeza com cada um de nós. Seguinte, quem crê e confessa a Jesus seguramente chegará no céu, sem seu esforço. Mateus 24:13, você vai ler e diz exatamente o contrário. A gente tem que se esforçar, tem que permanecer até o fim para chegar no céu. Não há segurança só porque você creu e confessou, porque tem o seu nome no livro da vida. Amém, glória a Deus. Siga firme, porque vai chegar. Mas se não seguir firme, pode sim perder. Claro que essa não é uma coisa volátil, que Deus não tem prazer nenhum nisso. Com certeza há uma obra do Espírito Santo para proteger, para ajudar, para lembrar da palavra, a igreja, os irmãos, tudo. No entanto, não é seguro. Pode sim perder e sair do caminho. Mas tem o Espírito Santo habitando nele. 1 Coríntios 3:16, sim, o Espírito Santo habita naquele que crê e confessa Jesus Cristo. E por último, o Espírito leva a amar e obedecer a palavra de Deus. Aí estão alguns textos, sim, o Espírito Santo que agora habita em nós nos leva a fazer isso. Então, marca a primeira, a segunda, a quinta e a sexta como sendo verdadeiras. Terminamos este guia de estudo com a seguinte pergunta também aberta. Busque nesta série das lições do Sermão da Montanha de Jesus, que nós estudamos através desta série de lições aqui, ao menos 2 verdades que você precisa voltar a praticar ou praticar mais. Em verdade, este texto de Jesus em Mateus é tão precioso, tão provocativo, que 2 seriam poucas para mim. Eu encontrei nessa série uma série de coisas que eu preciso, porque sempre lidei em
Na realidade disso, é difícil, mas são coisas que nós então aprendemos a nos submeter à palavra. Então todas essas perguntas para que vocês possam ter alguma discussão na classe, que Deus abençoe a classe de cada um dos irmãos, com certeza para falar em todas essas perguntas seria tempo. E eu peço a você que se você usou este guia, ou tem a intenção de usar, se você usou o guia da lição passada, que me deixe por favor um comentário para que eu saiba se este guia está sendo útil. E até para você que ouviu a pré-aula e participou, viu este guia, se você tentou responder essas perguntas, se foi válido para você, porque é um trabalho adicional que em verdade não utilizo na minha classe escola dominical, até por questão de tempo, mas com todo prazer eu quero disponibilizar para os irmãos para que seja usado em parte ou em totalidade para ser recurso à sua classe de escola dominical. Que Deus abençoe a vocês neste domingo, que você vai estar falando da palavra de Deus, ou a você que participou dessa classe conosco, para a glória do nome de Jesus. Amém.